Capítulo 12. Base genética das doenças. Mutações. Mutações são modificações estruturais permanentes na sequência do DNA. Nem sempre uma mutação resulta de modificação funcional. Algumas resultam em anomalias discretas, como alteração em um antígeno de grupo sanguíneo, sem repercussões relevantes. Outras provocam transtornos graves, como ocorre na displasia óssea ou neoplasias malignas. Mutações podem ser provocadas por causas endógenas ou exógenas. As causas endógenas mais frequentes do que as endógenas correspondem a erros relacionados com a replicação, recombinação e reparo do DNA. As causas exógenas são representadas por agentes externos, sobretudo radiações, alguns vírus e certas substâncias químicas. As mutações em células germinativas podem resultar em poliformismo populacionais, enquanto em células somáticas são clonais e restritas a indivíduos afetados. Mutações somáticas podem ser fisiológicas ou patológicas, resultando em perdas funcionais e desvios de função. Por serem muito grandes e complexos, alguns genes têm altas taxas de mutações. Como eles, os números de introns e exons é grande. Sua replicação e recombinação têm maior probabilidade de sofrer erros. Classificação das mutações. Do ponto de vista estrutural, as mutações podem ser classificadas em diversos tipos. 1. Troca de gases, que resulta na mutação pontuais, sem alterar o tamanho do DNA. 2. Alteração na organização, no tamanho das sequências, inclusive em grandes variedades de tipos e dimensões, que vão desde mutações quase pontuais até alterações visíveis, a citocinética. 3. Incorporação de DNA extracromossômico, quando vários tipos de fragmentos de DNA podem tornar-se elementos móveis. 4. Alterações anafásicas ou citocinese, que resultam em alterações numéricas de cromossomos que podem ser evidenciadas na citocinética. Funcionalmente, as mutações são classificadas em duas grandes categorias que auxiliam no entendimento do conceito simples de dominância e relevância. 1. É as mutações com perda parcial ou total de função. E 2. Mutações por difusão, modificação quantitativa ou qualitativa, ganho ou perda de função. Consequência das mutações. As consequências das mutações dependem sobretudo do gene acometido e da sua importância funcional, e da intensidade e do tipo de anomalia do produto gênico. A maioria das mutações que resultam em consequências menores associa-se à perda de função, como os caracteres chamados recessivos. As difusões englobam os casos que envolvem caracteres dominantes e, por isso, têm consequências mais graves. O termo dominância indica que a existência de um alelo anômalo, mesmo ao lado do outro normal, produz efeito fitotípico. Isso pode ser devido a 3 mecanismos gerais: haploinfluência, dominantes negativos ou recessividade de nível tecidual. Haploinsuficiência, que ocorre quando não há reserva funcional e produto dos 2 alelos é necessário para a função normal. Mutações dominantes negativas, que são vistas geralmente em proteínas diméricas ou multiméricas, a entrada do dímero ou do multímero de uma subunidade proteica mutada levada à degradação dos complexos. Mosaico e quimeras. O mosaico é composto por uma linhagem genética distinta que sofre mutações ao longo do tempo. As consequências desse mosaísmo são variadas. O mosaísmo pode ser fisiológico, como ocorre no sistema imunológico, para a geração de diversidade de anticorpos dos receptores da célula T, na geração de biodiversidade e no envelhecimento, que resulta no acúmulo de mutações somáticas, que acabam levando à perda de função em diversos sistemas fisiológicos. Gênero e marcação gênica. A marcação gênica é um tipo de processo regulatório que tende à estabilidade, em geral por modificações covalentes de um nucleotídeo, como ocorre na metilação.
Outras marcações são específicas em sequências gênicas, mas ocorrem sobre proteínas cromáticas, especialmente as histonas. Os efeitos do gênero nos indivíduos afetados ou de seus genitores sobre a manifestação de caráteres gênicos são importantes e variados. Embora o número de genes que sofrem marcação pareça ser pequeno, são conhecidos exemplos em praticamente todos os braços cromossômicos, tendo o fenômeno aplicado à clínica. A expressão gênica autossômico em um indivíduo pode depender do gênero do genitor. Isso significa que determinados genes são expressos apenas a partir de cromossomos recebidos do pai e outros apenas recebidos da mãe. Esse fenômeno é conhecido como impressão genômica. A impressão genômica foi descoberta a partir da observação de duas doenças com manifestações clínicas bastante diferentes, a síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Albermann. Herança monogênica multifatorial. A herança multifatorial aplica-se a características ou condições clínicas que apresentam segregação de modo diferente do padrão mendeliano. As características podem ter variação contínua na população, como estatura, ou descontida, como malformações congênitas. Distúrbios ou doenças com heranças multifatoriais são mais frequentes do que monogênicos. O conceito da multifatorial implica a concomitância de diversos fatores genéticos e múltiplos fatores ambientais. Os graus e o tipo de interação genoma-ambiente e os erros de medida são de detectação mais difícil nas doenças multifatoriais, que estão envolvidas em diversos genes. A contribuição de cada alelo varia de um indivíduo para o outro e depende do genoma em que este alelo está inserido, mas também de outros fatores biológicos em gerais, como gênero e idade, além da influência ambiental. Doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ou DA, acomete cerca de 1 a 5% das pessoas antes dos 65 anos e de 20 a 40% antes dos 85, gerando estimativas de gastos de 40 a 100 milhões de dólares por ano. A doença começa com perda de memória recente e evolui com disfunções cognitivas e emocionais mais amplas. Alterações sensoriais e motoras são raras. O processo patológico caracteriza-se por degeneração e morte progressiva dos neurônios do hipocampo, procéfalo, basal e córtex associativo posterior, regiões envolvidas com aprendizado, memória e comportamentos emocionais. Algumas características da DA dificultam a análise genética, como início tardio, alta frequência, diagnóstico diferencial difícil e heterogeneidade genética. A evolução da doença de forma precoce tende a ser mais rápida. A forma tardia dura de 5 a 15 anos. A estimativa de vida após diagnóstico é de 4 a 2 anos para homens e de 5 a 7 anos para mulheres. A evolução mais rápida no homem é coexistente com a herança multifatorial, uma vez que o gênero com maior ocorrência em geral é o feminino. Homens afetados precisam mais alelos predisponentes e, consequentemente, a doença é mais grave. Terapia e reposição hormonal em mulheres diminui a frequência da DA e a velocidade de sua progressão. A proteção pode envolver em seu efeito antioxidante ou em um efeito direto nuclear, porque poliformismo no receptor de estrogênios estão associados ao aumento do risco de DA e da doença de Parkinson com demência, mas não da doença de Parkinson simples e em controle. Interação genética, ambiente e farmacocinética. Reações adversas a fármacos são questões muito importantes em todo o mundo. A maioria das substâncias químicas que penetram o organismo sofre algum tipo de processamento por enzimas da família P450. O sistema P450 está envolvido no metabolismo e compostos exógenos, desde componentes de plantas e animais que constituem nossa alimentação até subprodutos da sociedade industrial, sob a forma de poluentes, passando pelos diversos compostos químicos cinéticos de uso em saúde. Muitos compostos causam danos ao DNA e também são processados por produtos desses genes.
Se a população está exposta a um determinado agente mutagênico cuja ativação depende do sistema P450, o dano varia entre indivíduos de acordo com o alelo que possuem. Esses genes também apresentam variação na população. Portanto, o efeito da exposição de uma população a um determinado exono composto apresenta variação contínua. Saúde e doença. As doenças são consideradas distúrbios ou desvios que ultrapassam a capacidade da pessoa manter-se adapta e saudável. O conceito de limiar entre saúde e doença a partir da adequação das normas ou padrões de normalidade pré-estabelecidos é uma simplificação que pode ser apropriada para o planejamento de ações de saúde pública, mas não o para a atuação do médico frente aos seus pacientes individuais, para fins preventivos ou terapêuticos. Adaptação ou saúde do mesmo modo de adaptação ou doença é consequência ou efeito de interações entre o sistema e seu ambiente local e no mundo. Na etiologia das doenças, busca-se o ideal de simplicidade de uma causa única. No entanto, uma vez mais, somos obrigados a aceitar a multiplicidade e a complexidade da natureza. O conceito de interação aplicado à adaptação suprepõe-se que existe pelo menos dois participantes. Por outro lado, o conceito de que o sistema biológico é complexo e integrado indica que alguma mal adaptação pode resultar não somente em lesões internas ou constitutivas, inclusive defeitos genéticos não corrigíveis por fatores ambientais. Todo fenótipo resulta em princípios da interação de componentes genéticos com os ambientais. Evolução e doença. A linhagem humana tem mais de 4 milhões de anos, a partir dos australopetídicos, ou mais de 1 milhão de anos a partir dos Homo erectus. Esse período, os homens sofreram adaptações para as condições de vida em comunidade de caçadores-coletores, como os indígenas atuais. Pela primeira vez na história evolutiva dos humanos, um crescimento populacional de tal monta que levou ao aparecimento das concentrações urbanas. A partir daí, iniciou-se o hábito sedentário de uma fração cada vez maior da população. A memória genética e sua expressão em produtos podem sofrer desvios que podem resultar em anomalias ou contribuições para a adaptação. A maioria das variações que ocorrem em regiões funcionalmente relevantes do genoma pode ser considerada como erros, uma vez que somente uma parte dela não prejudica o conjunto funcional e permanece na população. Nessa tensão de conflito entre erros versus evolução, a doença não descarta o componente eminente tenta recuperar-se de modo mais lento, o que pode resultar na manutenção e no acúmulo de variantes, gerando acréscimo na complexibilidade evolutiva. Terapia genética. A contribuição da genética para o tratamento de doenças não se resume ao método de introdução de genes normais em indivíduos deficientes. A indução de linfócitos em pacientes com câncer para produzir respostas automorais, entre outros, muitos procedimentos da medicina tradicional já se beneficiaram, às vezes de forma notável, dos conhecimentos genéticos. São bons exemplos de adequação de doadores e receptores de transfusão sanguínea, transplante de tecido e órgãos, e profilaxia e a terapêutica que ocorre das lesões fenicetolúria materna e fetal, e de outros erros inatos no metabolismo. Conceito contemporâneo de doença genética. Doença genética é um fenótipo cuja normalidade tem correspondência causal com alterações em genes. A etiologia genética é ao mesmo tempo qualitativa, porque se refere a alterações específicas em genes em seus produtos, e quantitativa, porque não é absoluta, mas parcial e em graus variados, pressupondo participação de fatores não genéticos. Doenças de causas genéticas em sentido estrito. A ocorrência ou a correlação genótipo-fenótipo é clara e se aproxima de 100% dos casos, ou seja, a penetrância total, ainda que a expressividade seja incompleta. Frequentemente existe algum sinal patogênico que permite o diagnóstico do fenótipo.
Manipulação genética tem maior possibilidade de sucesso quando a terapia fenótipa ou de interferência ambiental é mais difícil. Casos típicos são as doenças monogênicas com herança melitiniana. As anomalias cromossômicas também têm elevado grau de correlação genético-fenótipo. As descrições referem-se a fenótipos que podem ser muitos para o mesmo loco ou região cromossômica. Doença de causas mistas com interação de fatores genéticos e ambientais. A ocorrência de genético-fenótipo é parcial. A concentração ou replicação de casos em famílias recomenda a investigação de predisposição genética. Os fatores pós-natais que desencadeiam as doenças podem ser mutações somáticas, além das diversas interações genético-ambientais. Doenças de causas ambientais são aquelas em que os fenótipos não têm influência, como acontece em intoxicações por doses elevadas de medicamentos, por exemplo, arsênio, ou de alguns tipos de acidentes ou traumatismo. A compreensão de que todos os traços de características humanas resultam em interação de genótipo com o ambiente e de genótipos diferentes necessitam de ambientes diferentes para gerar fenótipos ótimos dá a base de um paradigma genético de saúde. Saúde é o estado de interação harmônica entre o fenótipo e o ambiente. Se o equilíbrio é rompido, surge uma doença. Todas as doenças infecciosas resultam na interação entre o agente causador e o hospedeiro. Quando encaminhar um paciente ao geneticista? Embora possa parecer exagerado, todas as famílias têm algum tipo de doença genética, desde que se investiguem suficientemente. Isso cria limitações que influenciam a decisão de quando encaminhar um paciente a uma família ao geneticista. Em termos gerais, vale a regra de que deve ser encaminhado apenas em casos em que a função de complexidade diagnóstica ou de manejo familiar extrapolem a capacidade de atendimento do profissional não geneticista. Alguns exemplos mais evidentes são a de síndrome de malformação gênica, atraso de desenvolvimento psicomotor ou deficiência intelectual. Perspectiva da era pós-genômica e medicina translacional. Os principais desdobramentos da conclusão do segmento do genoma humano são o grande número de genes identificados. Em uma próxima fase, esses genes deverão ser caracterizados do ponto de vista funcional. 2. A evidência de que grande parte das proteínas humanas resulta de processamento alternativo, sendo necessário sequenciar e caracterizar o proteoma humano. A identificação de grande número de poliformismo, que permite a construção de um mapa genético que cobre virtualmente todo o genoma. Para isso, deve aumentar o número da diversidade e ferramentas de identificação de genes envolvidos em doenças comuns. E 4. Uma vez que cada tecido expressa um conjunto diferente de genes segundo o estado de desenvolvimento e conforme o estado fisiológico ou patológico. A próxima etapa do projeto deverá enfocar os genomas funcionais e os associados a algumas doenças, como o projeto Genoma do Câncer. O sequenciamento do exoma permite a identificação de variantes potencialmente patogênicas, herdadas ou não, presentes em genes previamente relacionados à síndrome de malformação gênica, associadas ou não à deficiência intelectual. Na área do tratamento, alguns métodos destacam, mostrando êxito em testes experimentais, em modelos celulares ou animais. Os avanços obtidos nos últimos anos permitem entrever que, no futuro, teremos terapias mais efetivas para grande número das doenças genéticas raras ou prevalentes.